A paz do Senhor. A nossa lição de número 3 tratará sobre um assunto importantíssimo: a unicidade de Deus. Quando tratamos sobre esse assunto tão relatado no livro do profeta Isaías, temos como finalidade apresentar o princípio bíblico que Deus é o único Deus. Na realidade, estamos tratando sobre o monoteísmo. Não há outro Deus a não ser o Senhor. E através dos lábios do profeta Isaías, Deus tem por finalidade mostrar esta realidade ao seu povo Israel, porque infelizmente alguns já estavam banhados na prática da idolatria. Quando falamos sobre a unicidade, temos que entender que é um ato no qual Deus se revela. Tudo o que sabemos acerca de Deus foi Deus se deixando conhecer através da via que teologicamente chamamos de revelação. É Deus que se deixa conhecer. Então a fonte é pura, é límpida. A fonte é gloriosa, porque na verdade é o próprio Deus. E Deus inspirou assim o profeta Isaías, e o mesmo recebeu de Deus autorização para escrever. Porque é claro em Isaías 8:1 que Deus dá a Isaías a ordem para escrever tudo aquilo que Deus estava relatando ao profeta. E ao falarmos sobre Deus como uno, Deus como único, logo podemos entender que Deus é único na sua natureza. Não há nada, não há ninguém que compare-se a Deus na sua natureza. E aí nós temos o grandioso ensino concernente aos atributos divinos. E os atributos divinos de soberania, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Deus também visto como justiça, como amor, não há ninguém que tenha em si esses atributos, a não ser o Senhor. Quando tratamos ainda sobre Deus como sendo único no nosso primeiro tópico, ele também é único na obra da criação. Ele tem o poder de criar do nada. Assim é o conceito inicial da palavra bará, usada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou o bará, ou seja, Deus tem o poder de trazer do nada. E tudo que contemplamos e ficamos maravilhados é a manifestação do amor de Deus, mas também a manifestação do seu poder, da sua organização e da sua própria glória. Deus também é visto como único, porque é aquele que pode socorrer o seu povo. E aí, quando lemos também no livro do profeta Isaías, que é um relato que podemos começar a vê-lo a partir do capítulo 36, quando o Senhor intervém diante da guerra que o Império Assírio impõe ao Reino do Sul, ou seja, de um lado está Senaqueribe e do outro lado está o rei Ezequias. Mas Deus, de uma forma gloriosa e poderosa, manifesta o seu poder, trazendo socorro ao seu povo. E é isso que, como povo de Deus, nós podemos confiar. O nosso Deus é único. Não existe poder que possa se opor a ele. Não existe homem que possa dizer não quando ele diz sim. Ele é o Deus Todo-Poderoso e quando age, ninguém pode se impor a isso. Mas ainda tratando sobre este assunto, sendo Deus único, não há outro como ele,
Isaías também vai falar sobre o perigo dos ídolos. E na nossa lição está inserido que a idolatria é a prática de cultuar ou venerar uma imagem ou um ídolo. Então vamos observar à luz da Bíblia que os ídolos primeiros é a imaginação do homem, porque ele não vê nada acerca de Deus, mas ele imagina. Segundo, os ídolos é a habilidade do homem manusear madeira, metais preciosos, quem sabe uma cerâmica, quem sabe uma argila, mas é só habilidade humana. E qualquer ídolo feito pelo homem é como se fosse um ato de rebaixar Deus aquilo. Deus não é aquilo, mas o homem, ele acha que Deus é aquilo. Quando aprendemos sobre estes princípios, podemos ir para uma seção que é interessante no livro do profeta Isaías, que começa a partir do capítulo 40 e vai se estender até o capítulo 48, aonde fica nítido a grandeza de Deus sobre qualquer ídolo. O nosso Deus tem o poder de socorrer. O nosso Deus tem o poder de nos livrar das tribulações. O nosso Deus, ele não precisa ser carregado, ele carrega. O nosso Deus é fiel não numa etapa da vida, ele é fiel em todas as etapas da vida. Ele nos vê sendo gerado e acompanha-nos até o último dia de vida. E pega-nos no último dia de vida e nos introduz na eternidade. Porque por salvo, a morte não é ponto final, é uma vírgula para viver eternamente com Deus. Então, temos estes princípios. Agora, a manifestação da grandeza de Deus em Isaías fica nítido na formação do seu povo. Quem formou Israel? Deus, através dos patriarcas. Em Abraão, o Senhor ali levanta a raça. Quando chegamos ali em Isaac, Deus está dando continuidade a esta raça. Quando chegamos em Jacó, a nação vai ser batizada no nome de Jacó, que é transformado para Israel. E depois, cada patriarca vai batizar também a sua descendência, que vai dar origem às tribos de Israel. Em José, Deus preserva a nação. Em Moisés, Deus vai lá e livra Israel. Ou seja, é Deus que formou a nação de Israel. O Senhor, ele salva o seu povo. O Senhor liberta o seu povo. O Senhor socorre o seu povo. Uma das ideias de salvação é colocar a mão e te arrancar de uma situação. Quando não há saídas, Deus é poderoso para nos arrancar daquela situação e nos levar para um local abençoadíssimo. E também nos decretos de juízo. Creia nisso. Deus é fiel tanto para prometer o livramento, como também é fiel para prometer o juízo e trazer também o juízo. Então, nesta lição, essa terceira lição, teremos o privilégio de conhecer o maior caráter que um homem pode desejar conhecer, o caráter de Deus. Saiba, teu Deus é único. Amém.